Ei, e aí? Michel Weyler aqui novamente, pessoal, para a nossa terceira estratégia da nossa série de vídeos, as 33 estratégias de guerra. Espero que você tenha visto as outras duas estratégias e a introdução. Espero que você esteja aproveitando e compartilhando isso. Espero que isso esteja fazendo uma diferença duradoura e constante na tua vida. Mas agora, vamos para mais um passo nessa caminhada. E o nome dessa estratégia é: em meio ao turbilhão de acontecimentos, não perca a presença de espírito. Essa é uma estratégia de contrapeso. Michel, explica pra gente um pouco. Vamos lá. Não sei se você percebeu na sua vida ou na vida de outras pessoas, talvez comece a perceber agora, que quando começamos a ser enfrentados por adversidades, por opiniões alheias, por ventos contrários e por coisas que aparecem no meio da nossa caminhada, enquanto estamos indo em direção ao nosso sucesso, em direção à nossa busca, em direção ao nosso objetivo, costumamos balançar, costumamos perder o nosso eixo, costumamos perder nosso centro de gravidade e fazer as coisas um pouco erradas, um pouco afobadas, muitas vezes desistir até, porque nós perdemos a nossa presença de espírito. Então o que acontece é o seguinte: faz essa analogia comigo por um momento. Você tem um arco e flecha nas mãos e tem uma habilidade para atirar esse arco e flecha, tá? E você pega em um torneio, vê a inscrição de um torneio e se inscreve nesse torneio de arco e flecha. Enquanto você está com os seus amigos, treinando, praticando, a cada 10 flechas que você joga, as 10 vão no centro. E ótimo, você é um ótimo lançador de arco e flecha, você tem essa habilidade. Então o torneio começa. E no início do torneio, digamos que você ganhe uma peça de ouro, se passar dessa fase. Você lança as flechas, das 10 flechas você acerta 9. Legal, você passou da fase e ganhou uma flecha de ouro. Então você vai para a segunda fase do torneio. Dessa segunda fase você ganha 5 peças de ouro, se passar dessa fase. Então você lança suas 10 flechas e vê que você acerta menos, você acerta 6 flechas. Ainda está em cima, está na frente da maioria, você passa para a segunda fase, então você vai para a fase final, aonde você ganha 10 peças de ouro se passar dessa fase. E sabe quantas flechas você acerta? Míseras, 1, 2 flechas, você erra quase tudo. Do treinamento, a primeira parte do torneio, a segunda parte do torneio e a final, o que mudou? Nada. O arco era o mesmo, as flechas eram as mesmas, a distância entre você e o alvo era a mesma e a sua habilidade não mudou. O que mudou foi a sua presença de espírito, que quanto mais coisas valiam, quanto mais peso tinha a responsabilidade de atirar as flechas, a sua presença de espírito diminuía. Então quando a sua presença de espírito diminui, automaticamente a sua habilidade, a sua consciência, a sua tomada de decisão diminui junto. Ficou claro? Ótimo, vai ficar mais claro agora. Porque as chaves para essa estratégia deixam um entendimento mais claro. A primeira chave dessa estratégia é: exponha-se ao conflito. Óbvio, você já viu a primeira estratégia: declare guerra ao seu inimigo. Legal. Agora, depois de seguir todas essas estratégias, e agora que a gente está tratando sobre estado de espírito e manter-se nesse estado de espírito, nessa presença de espírito, você precisa praticar uma coisa: expor-se ao perigo, expor-se ao conflito, expor-se à guerra, expor-se a situações como essa do torneio de arco e flecha, expor-se a situações que a prática dentro da sua casa não resolve, sabe? Eu sou coach, programador neurolinguístico e hipnólogo. E toda a prática em um ambiente seguro, toda a prática na minha casa, com meus amigos, é muito simples. Eu não seria um bom profissional se antes de começar a vender meu serviço eu não tivesse ido milhares vezes para ambientes ofensivos, para ambientes críticos, ambientes não seguros, onde toda a minha habilidade era posta à prova, onde a minha presença de espírito era posta à prova e eu precisava trazer os resultados, por mais que as pessoas não acreditassem. Então isso me tornou muito bom. Hoje, independente do desafio que eu enfrente, eu tenho a certeza de que as habilidades funcionaram sob pressão várias vezes e vão funcionar de novo. Eu tenho essa segurança, eu não perco a presença de espírito porque eu me expus várias vezes ao conflito, eu me expus várias vezes à influência da pressão externa, e isso fez com que a minha maturidade, o meu conhecimento se ampliasse a ponto de eu não perder essa minha presença de espírito. Segunda chave da estratégia: tenha confiança em si mesmo. Sabe?
Maldito é o homem que confia no homem, dizia a Bíblia. Eu não estou dizendo isso para dizer que maldito é o homem que confia em alguém em carne. Eu estou dizendo isso, que maldito é o homem que confia em alguém fora de si. A verdade é que nós temos o hábito de supervalorizar a habilidade de outras pessoas e subvalorizar as nossas. Um exemplo disso é que quando alguém vai te demonstrar alguma coisa, essa pessoa está fazendo um teatro, essa pessoa está fazendo alguma coisa que ela foi treinada para fazer, o emprego dela depende daquilo, a vida dela depende daquilo, e você confia. Então você contrata aquele serviço e quando vai ver, aquele serviço não tem a clareza, não tem os resultados que aquela pessoa prometeu para você enquanto ela negociava com você. Por quê? Porque enquanto aquela pessoa negociava com você, ela estava no nível de habilidade confortável dela. Na execução, essa habilidade não foi a mesma. Muitas vezes, nós acreditamos nos outros demais e damos poderes a eles que deveriam caber a nós. Damos responsabilidade aos outros que deveríamos ter a nós. É óbvio, você é uma pessoa só, você é uma única pessoa no mundo, você não vai conseguir ser responsável por toda a sua empresa, você não vai conseguir ser responsável por todas as coisas da sua vida, você precisa delegar, mas você precisa delegar ciente de que, por mais que as pessoas sejam habilidosas, você precisa confiar na sua habilidade para fazer as coisas que você precisa fazer. Confie em si mesmo. Autoconfiança é a chave da estabilidade. Muitas vezes, numa entrevista de emprego, numa negociação, numa busca de um relacionamento, num flerte, o diferencial não é a sua habilidade, o diferencial não é o seu currículo, o diferencial não é a sua beleza, o diferencial é a confiança que você passa enquanto se comunica. Então, autoconfiança, confie em si mesmo. Terceira chave, tenha paciência e boa vontade com os tolos. Seu tempo e sua energia são limitados. O tempo que você vai passar nessa terra já está contado. E a areia já foi virada e ela está diminuindo. A sua energia, todo dia, por mais que você acorde no auge nessa energia, que você tenha técnicas como eu tenho para te botar em um ótimo estado de energia, ela é limitada. Nós somos seres limitados. Isso nos torna mágicos, isso nos torna bonitos, porque nós temos que gastar esses limites com coisas importantes. É verdade que existem centenas e centenas de pessoas tolas no mundo. Na verdade, a maioria das pessoas são essas pessoas tolas e inúteis que estão ao seu redor te dizendo que você não vai conseguir, te dando opinião contrária e blá 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 blá. E você, mesmo que estiver firme na sua posição, mesmo que tiver certeza que vai alcançar seus objetivos, às vezes tem perdido tempo com essas pessoas. Sabe, quando alguém diz pra você, você não vai conseguir, você tá indo pelo lado errado, não é assim que você vai vencer, blá 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 blá, você diz assim, você tá certo, eu tô errado. Olhe para essa pessoa como se estivesse olhando para uma criança ou como um animal de estimação. Você não discute com um animal de estimação, você não discute com uma criança, você vê que aquilo ali é bonitinho. Seu animal de estimação, quando você quer que ele pare de te perturbar, no máximo, você faz um carinho para ele parar, você ignora ele, você dá uma pequena pitada do que ele quer para ele esquecer. Então, mesma coisa com uma criança ou com um grande tolo que está te incomodando. Se a pessoa está do seu lado dizendo, enchendo sua paciência, gastando a sua energia, termine o assunto. Se ela precisa ouvir que você está errado para parar de falar um assunto inútil, diga eu estou errado. Pois não importa, veja só. Existem pessoas que você tem que alcançar. E existem pessoas que não fazem diferença nenhuma se você alcançar ou não. Então foque nas pessoas e nas coisas que você tem que alcançar. Essa minoria, porque é uma minoria, porque a parte muitas vezes é do seu ciclo social, muitas vezes é da sua família e não tem nada a ver com o seu trabalho. Ignore essa minoria. Prove quem você é no seu trabalho, prove quem você é na sua carreira, prove quem você é nos seus relacionamentos. Ignore os tolos. Só que ignore com paciência e sabedoria. Se você entrar em vários conflitos, você só vai conseguir perder a sua paciência, o seu tempo e a sua energia, que são as coisas mais importantes que você tem a seu favor. Exclua todo sentimento de pânico e concentre-se na tarefa simples. Sabe, voltando à analogia da pressão, se eu pegar uma tábua dessa grossura, assim, maior que a minha cabeça, olha que a minha cabeça é bem grande, botar no chão e dizer, te dou 10 reais para passar em cima dessa tábua. Você vai pegar esses 10 reais e vai passar em cima da tábua tranquilamente. Agora nós dois subimos num prédio de 10 andares e na distância entre esses dois prédios eu boto novamente essa tábua
da mesma grossura e digo, te dou 10 mil reais se você passar nessa tábua. Sério, 10 mil reais pode ser muito dinheiro, mas eu garanto que se você nunca fez isso, sem equipamento de segurança, sem a certeza de que você vai passar ali sem escorregar, sem sobrevirar, você não vai passar naquela tábua. Por mais que eu te garanta que a tábua esteja firme, por mais que eu te mostre que não há chance da tábua ceder, é só fazer o que você fez no chão, mas você não vai fazer. Sabe por quê? Porque você entra em pânico e perde a concentração da tarefa simples. Você deixa sua mente vagar por várias e várias coisas e perde a concentração do que é importante. Você deixa as emoções externas encontrarem você e alterarem o seu estado de espírito. Você perde presença. Então, eis o ponto-chave. Concentre-se em algo simples o suficiente para trazer o seu foco. A verdade é que as coisas simples não são as coisas simplistas. E existe uma magia e um poder incrível nas coisas simples. Muitas vezes, as coisas simples resolvem os grandes problemas e conflitos das pessoas. Em todo esse tempo que eu atendo, em todo esse tempo que eu ajudo pessoas, em todo o tempo que eu venho estudando, eu tenho reparado padrões. E todos esses padrões são: existe uma solução simples para mais absurdo que seja o desafio que a pessoa esteja passando, por mais absurdo que seja aquilo que a pessoa está falando, a simplicidade tem poder e magia. Então, foque a sua mente, concentre a sua energia em uma coisa simples. Porque quando você focar em uma coisa simples, a sua mente estará centrada e focada com energia, de que tal maneira que os ventos arredores e as emoções externas não vão conseguir invadir e tirar de você a presença de espírito necessário para passar essa mini tabuinha ou para passar os transtornos e desafios e barreiras que você está tendo na sua vida. Não se deixe intimidar. A verdade é que eu e você já desistimos de muitas coisas porque adquirimos medos. Adquirimos medos, às vezes externos, e às vezes medos que adquirimos internamente. Veja só, aposto com você que alguma vez, em algum momento da sua vida, você planejou fazer algo. Você estava em casa planejando esse algo com tal ferocidade, com tal ímpeto, que você estava louco para começar a fazer agora. Mas você só esperou um momento certo para começar a fazê-lo. E no momento que você ia se levantar para começar a fazê-lo, talvez uma vozinha externa ou interna, talvez alguém do lado de fora ou alguém do lado de dentro, entrou em contato com você e começou a te dar motivos e razões de como era perigoso, de como não era ideal, de como podia sair errado, de como as coisas podiam falhar, e você não fez. Deixar-se intimidar é a receita do fracasso. Deixar-se intimidar porque não ter carteira assinada não é seguro, é a receita de viver uma vida dependendo de uma aposentadoria que nunca será o suficiente, dependendo de recursos de uma empresa que nunca será o suficiente. Vou te dizer uma coisa: o Brasil está aí enfrentando diversos problemas econômicos por falta de administrações, por políticos idiotas e por pessoas que não sabem o básico do empreendedorismo. E essas pessoas estão fazendo de tudo para prejudicar a todas as pessoas com impostos para estabilizar esse país. E sabe o que eu vejo? Eu vejo centenas e centenas de pessoas intimidadas com isso e não fazendo nada a respeito. Pessoas, em vez de lutar para conseguir mais, dizendo: ah, tudo que eu consigo o governo me tira, ah, o governo isso, ah, o governo aquilo. Sério, foda-se o governo. Quero que se dane o governo. Eles não podem fazer nada. Eles não vão fazer nada quando você tiver coragem de ultrapassá-lo. Faça algo a mais. Vá além. Não se deixe intimidar pelas coisas que estão acontecendo. Supere-os. Sabe? Se você gerar coisas o suficiente, não há pessoa no mundo que consiga tirar isso de você. Existe uma riqueza ilimitada dentro de você. E você só vai ser impedido de alcançá-la se você aceitar a intimidação que estão propondo a você, seja o seu inimigo interno, seja o seu inimigo externo. Desenvolva seu tato na ponta dos dedos. Tato na ponta dos dedos é um ditado alemão que eu não vou tentar nem falar, finja alguma coisa, que, entre aspas, resume o seguinte: a habilidade de fazer algo de intuição, rapidamente, instantaneamente. Simplesmente quando você se vê numa situação e instantaneamente tem uma resposta para ela, o reflexo, sabe? Quando alguém joga uma coisa e você no reflexo pega, ou quando alguma coisa acontece e você no reflexo desvia o seu carro e salva você de ser
um acidente, de estar prestes a vivenciar um acidente, esse reflexo, essa tomada de decisão rápida é tato na ponta dos dedos. Desenvolva a habilidade de baixar o seu nível consciente e confiar um pouco mais no seu inconsciente. Ouça a sua intuição. Muitas vezes as pessoas dizem que ouvem a intuição quando na verdade não estão ouvindo nada, estão ouvindo apenas a sua consciência dizendo: ah, faz isso, ah, faça aquilo. A sua intuição te salvou muitas e muitas vezes e pode te salvar de novo e várias outras vezes. Pense a respeito. Quantas vezes você deixou de fazer ou fez algo porque sentiu algo muito certo? Desenvolva a habilidade de ouvir a tua intuição, de ouvir os seus reflexos. O seu inconsciente sabe muito mais do que o seu consciente. O seu inconsciente está muito além do seu consciente. Por isso a hipnose é tão poderosa. E aí, o inverso dessa ideia é o seguinte: você achar que presença de espírito é algo que você vai nascer com e morrer com. Uma pessoa que tem presença de espírito desde o início até o final, com certeza vai enfrentar o fracasso. Por quê? Porque ela não teve a habilidade de lidar com pressão, ela não teve que desenvolver, ela não teve que criar estratégias para lidar com a pressão de ter cedido a influências externas. Então ter presença de espírito é ótimo e poderoso, mas achar que ter presença de espírito e não ter passado por essas situações, achar que essas situações são de desperdício, é uma falha que vai levar você para o fracasso. A minha visão sobre isso, penelisticamente falando, hipnologicamente falando e coach falando, é o seguinte: não veja presença de espírito, autoconfiança, centramento, certeza como algo que você tem que ter apenas num momento de diversidade. Não. A cada momento da sua vida, desenvolva a habilidade de ter essa forte presença de espírito, de estar centrado, de não ouvir os ventos ao contrário. Imagine só que você, no momento que mais precisa desenvolver a sua presença de espírito, você não tem fitness, você não tem prática, você não tem habilidade o suficiente para pô-la em prática. Então desenvolva a presença de espírito nas coisas pequenas. Desenvolva a presença de espírito no seu dia a dia. Torne isso um hábito. Pois veja, o navegador que vai para o mar e deixa que o vento decida para onde ele vai, não chegará a lugar nenhum. Seja um navegador profissional, desenvolva a habilidade de lidar com o vento. Você não pode mudar as coisas que estão fora do seu controle, mas você pode controlar as suas reações a essas coisas. Isso é presença de espírito, isso é centramento, isso é masculinidade, isso é ser humano num ponto mais alto da humanidade. E eu falei masculinidade, acredite, você pode ser uma mulher e desenvolver essa característica, não tem nada a ver com machismo. Eu estou dizendo simplesmente de ser alguém que não vai pelos estímulos externos, mas que ao contrário disso, pega esses estímulos externos e faz eles agirem a seu favor. Espero te ver logo. A quarta estratégia é amanhã. Te vejo lá. Sucesso!